Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre osteonecrose da cabeça femoral. É uma doença que cursa com necrose da cabeça femoral causada por algum distúrbio de vascularização. É importante saber que ela é uma doença progressiva, afeta adultos jovens, então a média de idade é de 30 a 50 anos, e ela é multifatorial. Em relação à sua epidemiologia, ela é uma das principais causas de artroplastia total do quadril nos Estados Unidos, afeta mais homens, e tem uma grande prevalência bilateral, né? Então, alguns trabalhos chegam até 80%. As principais causas são corticoide e o álcool, mas tem algumas outras doenças mais raras, como a drepanocitose, né, anemia falciforme, que também temos que levar em consideração nessa doença. É claro que também o envelhecimento da população e algumas outras doenças, como a AIDS, também fazem com que aconteça esse tipo de problema. Pensando na fisiopatologia que leva à necrose do osso da cabeça femoral, nós podemos dividir em toxicidade direta, em que você tem uma lesão, um insulto direto na célula óssea, ou então um insulto extraósseo, arterial e venoso, e intraósseo, extra ou intravascular. A toxicidade direta geralmente está relacionado com a radiação, quimioterapia, lesão térmica e tabaco. Enquanto as lesões extraósseas arteriais estão relacionadas a algum evento traumático, como, por exemplo, a luxação do quadril, uma fratura do colo femoral, algumas situações iatrogênicas, né, como pós-operatórios, e também algumas anormalidades congênitas arteriais, que são mais raras. E ainda fora da parte óssea, em relação às veias, né, você pode ter alguma estase venosa ou também anormalidades venosas. Agora, passando para situações intraósseas, nós podemos ter algumas condições fora do vaso, né, extravascular, como hemorragia, aumento da pressão da medula óssea, infiltração gordurosa da medula óssea por corticoide, também hipertrofia celular, infiltração medular na doença de Gaucher, além de edema da medula óssea ou então fraturas desviadas. Dentro dos vasos, nós principalmente temos algumas condições de oclusão, né? Seja por coagulopatias, anemia falciforme ou também pela doença do mergulhador, né? Pelo êmbolos de nitrogênio. Como eu já comentei, as principais causas são por álcool e corticoide, né? Não esquecer de doenças mais raras, como Gaucher, gota, drepanocitose, né? Anemia falciforme, e também pancreatite, dislipidemia, diabetes. Então, sempre temos que buscar condições secundárias, porque em algumas situações nós podemos intervir nessa causa secundária, né, e ter um desfecho diferente na osteonecrose. Em relação ao uso de corticoide, tem uma teoria do efeito acumulativo das células, quer dizer, é, você acumula vários fatores até você atingir o limiar com que a célula consegue suportar. Então, não basta você usar o corticoide, também temos predisposições genéticas, né, desses pacientes que estão mais suscetíveis, além de fatores ambientais. E o corticoide, ele é dose dependente, então pode acontecer em até 10 a 30% dos casos, ou por altas doses em curto período de tempo, ou doses progressivamente maiores de uma forma mais crônica. Então, um aumento de 10 miligramas de prednisona diária já aumentaria o risco em 4 a 6 vezes de ocorrer osteonecrose. Então, isso pode ser um fator de risco independente ou associado com outros fatores, como eu já comentei anteriormente. O álcool, ele ocorre em 10 a 40% dos casos, né, principalmente no consumo elevado e prolongado, em que você tem um efeito cumulativo nessa doença, né? E, em média, seria o consumo de 400 ml de álcool, que equivale a mais ou menos 1 litro de cachaça por semana. Isso já aumenta o risco em até 10 vezes. Algumas outras doenças, como por exemplo a AIDS, né, além de ter um aumento da expectativa dos pacientes com essa comorbidade, também em alguns casos esses pacientes fazem uso de anabolizantes, né, para ter uma melhora da sarcopenia, o próprio tratamento antirretroviral, né, a dislipidemia causada também por essa condição, né, e frequentemente esses casos são bilaterais. Agora, em relação à clínica da osteonecrose,
Como eu já comentei, ele pode, na maioria dos casos, é bilateral, mas acontece geralmente de forma assimétrica. Então, quando você tem um quadril que você tem sinais de osteonecrose nas imagens, porém ele é assintomático, nós classificamos ele como um quadril silente. A dor é uma dor típica, né, progressiva, inguinal, que pode ter uma radiação para o joelho, para a coluna, e mais tardiamente com alterações também compatíveis com uma condição de desgaste, né? Então, uma atrofia muscular, diminuição da amplitude do movimento. É uma doença progressiva, porém o tempo de progressão é incerto. Então, você tem uma taxa de bons resultados muito baixa, né? E a grande maioria acaba tendo uma progressão da história natural da doença nas radiografias. Os fatores prognósticos, nós podemos dividir em acometimento volumétrico da osteonecrose, o local em que é acometido, etiologia, idade e estágio. Então, para o acometimento volumétrico, nós temos o índice de Kerbol, em que você faz um somatório tanto na imagem em AP quanto no perfil, e esse arco da necrose, se for abaixo de 160 graus, é leve, 160 a 200 moderado e acima de 200 é grave. Em relação à localização, nós temos essa classificação de ozono, né, em que você tem a divisão entre o tipo 1, 2 e 3. No tipo 1, se você pega o terço medial, médio e lateral. No tipo 2, você já tem uma superfície articular com achatamento. E a tipo 3, você tem uma lesão de uma característica mais uma translucência cística, né, que pode ser tanto central quanto periférica. Em relação à etiologia, o alcoolismo, por uma questão de fator social, é mau prognóstico, assim como o uso de corticoides em altas doses, tá? Em casos idiopáticos, o prognóstico é melhor do que nos dois anteriores. Caso o paciente já se apresente numa idade mais avançada, a evolução acaba sendo mais rápida e com piores resultados preservadores. E se também se apresentar já clinicamente no estágio mais avançado, a progressão é bem mais rápida. O diagnóstico laboratorial, principalmente para detectar doenças associadas, a radiografia em AP e perfil, né? Você tem algumas imagens na radiografia que são mais patognomônicos, como o sinal da corda de varal, o sinal da crescente. E inicialmente você vai ver uma hiperdensidade difusa, inconclusiva, mas conforme vai avançando a doença, nós podemos ver alguns sinais assim, de sequestro, articulação dobradiça, subluxação da cabeça, que seriam mais característicos. A cintilografia, inicialmente, em casos muito iniciais, ela tem uma baixa captação na parte isquêmica, e depois, nas fases seguintes, ele tem um aumento da captação. A ressonância é o exame padrão ouro, né, para osteonecrose. Geralmente, 7 a 10 dias do início dos sintomas, você já tem uma ressonância com alterações sugestivas. No início, você tem uma faixa de sinal baixa em T1 e T2, e depois você vai ter aquele duplo sinal linha serpinginosa, que é patognomônica da osteonecrose. Que você tem uma alternância de alto e baixo sinal em T2, que corresponde justamente à área de necrose e o tecido de granulação hipervascular. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma imagem bem característica da corda de varal, o sinal da crescente. Aqui, nessas ressonâncias também, a linha serpinginosa, né, serpingiforme, né, o duplo sinal. E os critérios diagnósticos para osteonecrose, nós temos sinais principais e sinais acessórios a saber, né? Então, para você ter um diagnóstico definitivo, tem que ter 2 sinais principais. E um diagnóstico provável, um principal e 4 acessórios. Claro que muitas vezes nós pegamos casos assim com uma degeneração já avançada e que provavelmente foram um caso de osteonecrose, mas é difícil já da gente definir. Então, por isso que esses sinais aqui eles são bem interessantes para a gente poder classificar. Então, entre os sinais principais seria um colapso sem a diminuição do espaço articular, né? Então você tem um colapso da cabeça sem já sinais de artrose, uma faixa esclerótica na cabeça, o sinal do crescente, um foco de baixa intensidade em T2, o duplo sinal em T2, a linha serpinginosa e, claro, a biópsia positiva. E também os sinais acessórios a saber. Em relação à classificação de Fickai-Arlé é uma classificação interessante justamente também para a gente pensar no tratamento,
né? Então, ele leva em consideração a cintilografia, a radiografia, sintomas e também a biópsia, tá? Então, ele não leva em consideração a ressonância. É importante salientar ali a diferença entre o 2A, 2B e 3, em que do 2A para o 2B você tem o sinal do crescente, e no 3 você já perde a esfericidade, você tem o colapso. A classificação de Steinberg leva em consideração também os achados da ressonância e tem subclassificações em relação ao quanto da cabeça foi acometida e quanto também tem de depressão. E a classificação de arco, que é uma classificação também bem utilizada ultimamente, tá? Todas as classificações devem ser bem estudadas. O diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico diferencial é a osteoporose transitória. E a principal característica é um grande edema no colo, na diáfise, né? E não tem aquelas imagens típicas da osteonecrose, né? Com duplo sinal, né? Serpiginose, isso na ressonância, tá? E além disso, tem a síndrome do edema do fêmur proximal, da cabeça, do colo, fratura por insuficiência, tumor, artrose, sinovite pilonodular, mas elas são mais facilmente diferenciadas, tá? O tratamento conservador, nós vamos ter uma segunda aula aqui que eu vou colocar para vocês, que são os updates, né? Então, o tratamento conservador é raramente adequado, né? Então, se restringir apoio, ele não vai impedir a progressão da doença. Nós temos alguns tipos de tratamento não cirúrgicos, que seria medicamentoso, né? Ou então também, além disso, temos ondas de choque e câmara hiperbárica, tá? Além disso, tratamento cirúrgico, nós temos a descompressão, osteotomias, né? Enxertia óssea ou artroplastias. A descompressão, ela pode ser isolada com enxerto, com cilindro de tântalo ou cimento ósseo. E as osteotomias angulares, rotacionais, né? A técnica da alçapão também eu vou mostrar para vocês, e as artroplastias. De um jeito mais grosseiro, assim, seria legal classificar de acordo com FICAR e pensar no tratamento. Então, FICA 0, prevenção ou tratamento conservador. O FICA 1 e 2A, enquanto você ainda não tem ali o colapso, não tem o sinal do crescente, é interessante a descompressão. A partir disso, o resultado já não é muito interessante. O problema é a partir do momento que você tem o colapso subcondral, né? Então, você pode pensar em osteotomias, mas geralmente o tratamento é artroplastia. O tratamento medicamentoso. É claro que tem se investido muito em tratamentos medicamentosos e você pode pensar em várias medicações que vão agir em diversas etapas dessa doença, né? Como nesse fluxograma aqui. De todas elas, o que mais está avançado é o alendronato, né? O antirreabsortivo, que eu vou abordar na aula de update. Eu vou postar a seguir para vocês. Passando a parte conservadora, nós partimos para a parte cirúrgica, né? A descompressão no FICA1 tem uma grande taxa de sucesso, tem até 84%. Você pode fazer uma descompressão simples, com a broca, enfim, ou associar com enxertos, né? Enxertos vascularizados ou não. A partir do 2A também você já tem uma taxa de sucesso um pouquinho menor, e da 2B em diante, o sucesso cai para 20%. Então, a ideia já seria fazer ou osteotomias ou até pensar em artroplastia. Então, aqui somente alguns outros detalhes, né? Mas, assim, é pouco explorado, sabe? Então, o que a gente vê hoje em dia é basicamente a descompressão simples, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, do enxerto fibular, vascularizado, ou então também essa daqui, que você usa um pedículo muscular nessa área do trocânter maior. Aqui também essa técnica de Urbaniak, que você faz uma fíbula vascularizada. E a partir do FICA 3, como eu falei, a taxa de sucesso com a descompressão é 0%. Você pode fazer osteotomias, né, de rotatórios, como essa de Sujocka, ou então intertrocantérica, né, pacientes mais jovens. Essa daqui é a osteotomia de Sujocka,
que você pega a parte da necrose e joga para uma área que não é de carga. A experiência é basicamente do autor, não tem muitas publicações fora dele de sucesso com esse tipo de tratamento. Essa técnica do alçapão, ela pode ser feita com uma forma, uma luxação controlada, né? Você faz um alçapão, faz a curetagem e coloca enxerto, né? Mas também é pouco utilizado. Agora, a artroplastia total do quadril, claro, que são os melhores resultados, você tem um resultado mais de acordo com o esperado, né? Você já sabe como que vai ser o bom resultado. Esse aqui é um exemplo de um paciente que a gente operou aí na Santa Casa, ela já tinha o achatamento da cabeça, como vocês podem ver ali na imagem, na peça cirúrgica, e nós fizemos uma artroplastia de dupla mobilidade. Então, aqui o vídeo só demonstrando intraoperatoriamente a dupla mobilidade. Nós optamos fazer a dupla mobilidade porque era uma paciente que fazia uso de cocaína, era uma paciente assim um pouco mais desregrada, com alto índice de luxação. Muito bem.